lá! Segunda-feira, 19 de maio. Vamos lá para nossa primeira análise do dia. Vamos nessa. Hoje o tema é potente e cheio de paradoxos. O protagonismo africano mais visto pelos olhos da juventude. As fontes trazem um cenário, assim, bem complexo. Por um lado, a gente tem a maior população jovem do mundo. Imagina, 1/3 da força de trabalho global até 2075. É muita gente. É um potencial enorme, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê um desemprego juvenil altíssimo, né? Em alguns lugares passa de 75%. Exato. E isso cria uma frustração muito grande. Uma desilusão, né? Principalmente com a democracia. E aí o pessoal busca outras saídas, seja na fé, na ideia de migrar, ou no que eles chamam de hustle, né? Aquela correria diária para conseguir alguma coisa. Isso. E essa desilusão com a política, ela é palpável. Tipo, uns 60% dos jovens dizem que não se sentem representados pelas democracias locais. 60% é um número muito alto. Muito alto. A confiança nas eleições, sabe, tá caindo. E o que preocupa mais ainda é ver crescer um certo discurso que até simpatiza com regimes militares. Sério? Como assim? Bem, pega o exemplo de Burkina Faso. Mesmo com toda a crise de segurança, a figura do jovem capitão, o Ibrahim Traoré, ela atrai uma parte dessa juventude. Jovens que se sentem abandonados pelos políticos tradicionais, entende? Entendo. Mas essa simpatia por militares, será que é tipo um protesto contra o sistema que tá aí ou é um desejo real por outra coisa? Olha, é uma mistura, né? É complexo. Mas no fundo, reflete um sentimento muito profundo de abandono mesmo. E essa desesperança, ela abre espaço... Espaço pra quê? Para outras forças. A influência religiosa, por exemplo, cresceu muito. Especialmente as igrejas pentecostais. Elas focam muito no esforço individual, na fé como caminho para o sucesso. Ah, sim. Aquela ideia de que você consegue se tiver fé e trabalhar duro. Exatamente. O que individualmente pode até ter seu valor, mas desvia um pouco o foco dos problemas estruturais, das mudanças que o continente precisa como um todo. Não é à toa que quase 60% dos jovens cristãos lá apoiam leis baseadas na Bíblia. A religião vira um refúgio, né? Faz sentido. E quando nem a fé nem o hustle parecem resolver, aí muitos olham para fora. É isso. A migração entra aí. Entra com tudo. Em média, 47% dos africanos consideram emigrar. É quase metade. Quase metade. E entre os jovens, e em países como a Nigéria, por exemplo, esse número passa de 60%. É a tal fuga de cérebros. Aquela história do pessoal qualificado indo embora. Isso. Jovens com potencial, com formação, mas que não veem o futuro em casa. Aí são atraídos por aquela imagem de prosperidade no Ocidente, mesmo sabendo dos riscos, que são enormes. A gente vê casos bem tristes, como jovens etíopes indo para os países do Golfo em condições muito precárias. Nossa, é um cenário que parece meio desolador, né? Tanta energia jovem se perdendo ou buscando saídas tão arriscadas. Mas, assim, apesar disso tudo, as fontes também falam que essa juventude é criativa, é conectada. Tem alguma luz no fim do túnel? Alguma iniciativa maior, talvez continental, para tentar segurar essa galera, para canalizar essa força? Sim, tem sim. E é onde muitos depositam esperança. O Acordo de Livre Comércio Continental Africano, o FCFTA. Ah, o FCFTA. Já ouvi falar. A ideia é criar um mercado único africano, né? Exato. A ideia é essa, gerar oportunidades dentro do próprio continente para essa juventude toda. O potencial, no papel, parece incrível, né? Eliminar 90% das tarifas entre os países, aumentar o PIB, tirar milhões da pobreza. É o maior bloco de livre comércio do mundo, em número de países. Na teoria, sim. É um potencial gigantesco. Mas a prática, né? Os desafios são enormes. Tipo o quê, por exemplo? Bom, para começar, pensa em mais de 40 moedas diferentes circulando. Aí tem os custos de telecomunicação. Às vezes é mais caro ligar de Gana para a vizinha Costa do Marfim, ali do lado, em Abidjan, do que ligar de Gana para Sydney, lá na Austrália. Não acredito. Que absurdo. Pois é. E a infraestrutura de transporte, outro gargalo imenso. Viajar da Nigéria para o Mali
Por exemplo, às vezes é mais rápido ir pela Europa do que tentar ir por terra dentro da África. Falta estrada, falta ferrovia, falta tudo. E falta também harmonização política entre os países. Entendi. O que nos leva de volta para aquela questão mais de fundo, né? A necessidade de mudar a própria estrutura da economia. Sair dessa de só exportar matéria-prima bruta. Precisamente. O caminho é agregar valor localmente. É refinar o próprio minério, processar o próprio alimento, construir indústria. Alguns países estão tentando dar passos nessa direção. Quais, por exemplo? Olha, Uganda, Zimbábue, Mali, eles começaram a colocar restrições para a exportação de alguns produtos sem nenhum beneficiamento local. É um começo, mas exige muito investimento. E quanto de investimento a gente está falando? Só para ter uma ideia. Olha, as estimativas para o déficit anual só em infraestrutura ficam entre 68 e 108 bilhões de dólares. Por ano. Uau! É muito dinheiro. É muito. Falta energia confiável, falta saneamento básico, falta estrada, ferrovia e, claro, educação de qualidade. Ajuda externa é discutida, mas sabe, a maioria dos analistas concorda que a solução de verdade tem que vir de dentro. Das escolhas dos próprios países africanos. Priorizar essa juventude, combater a corrupção que drena esses recursos. É um caminho longo. Mas, para a gente não terminar só no pessimismo, tem um dado que eu achei interessante. Uma pesquisa, a African Youth Survey de 2024, mostrou que a maioria dos jovens ainda acredita que vai ter uma vida melhor que a dos pais. E muitos querem empreender. Sim, esse dado é fundamental. Isso reforça aquela ideia. A juventude não é o problema. Ela é a chave, né? Sem a menor dúvida, ignorar essa força demográfica, marginalizar esses jovens, seria um erro estratégico gigantesco, não só para a África, mas para a estabilidade do mundo todo. O futuro do continente, o tal protagonismo africano, depende totalmente de encontrar um jeito de integrar essa juventude, de transformar essa frustração toda em motor para desenvolver o continente. Fica então essa reflexão para quem nos ouve, pensando nesse potencial todo e ao mesmo tempo nessa frustração toda da juventude africana, que passos concretos poderiam de fato transformar essa energia que está ali latente em desenvolvimento para o continente, em vez de só alimentar essa busca individual por sobreviver ou por ir embora. Uma pergunta essencial. Bom, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Bom, nesta parte final da nossa conversa, vamos focar mais nesse reposicionamento geopolítico da África do Sul, né? O país tem, afirmado sua soberania de um jeito bem forte, especialmente no confronto com os Estados Unidos, e busca ativamente construir novas alianças ali no sul global. Exato. E essas tensões recentes com os EU, elas não são só, digamos, diplomáticas, né? Elas mostram uma disputa mais funda sobre autonomia e qual o papel dos países do Sul nessa nova ordem mundial que está se desenhando. Isso fica claro em vários pontos de atrito. Cortes na ajuda humanitária americana, acusações contra políticas internas lá da África do Sul e, claro, posturas diferentes em crises internacionais. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. Um ponto que foi crucial, acho, foi a liderança da África do Sul naquele processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça, a CIJ, acusando de genocídio em Gaza, certo? Isso, imagino, gerou uma reação bem forte dos Estados Unidos. Com certeza. E essa ação na CIJ, ela se conecta muito com a trajetória pós-apartheid da África do Sul, que é muito focada em direitos humanos e em legalidade internacional. É quase como um DNA, né? Sim, faz sentido. A entrada dos BRICS também foi um passo nessa direção, de buscar um multilateralismo diferente, fortalecer esses laços com o Sul global e até a neutralidade na questão da Ucrânia, que foi bem criticada no Ocidente, né? Mas reflete essa busca por autonomia, ainda mais considerando a relação histórica com a Rússia, que vem lá dos tempos da luta contra o apartheid. E como os Estados Unidos reagiram a essa afirmação de independência? Não deve ter sido muito bem recebido por lá. Definitivamente não.
Olha, a gente viu ações bem concretas, tipo aquela ordem executiva do Trump, cortando assistência, acusando a África do Sul de ações ultrajantes. Muitas vezes isso ligado a campanhas que alguns analistas viram como desinformação sobre a reforma agrária lá, que é um processo interno bem complexo, né? Sim, delicado. Exato. Houve também o desmonte de programas importantes da UASD, como o PEPFAR, que é vital para o tratamento de HIV/AIDS. Isso impactou muito a área social, a saúde. Existem até denúncias, controversas e sem confirmação independente, de que essa ajuda funcionava também como uma forma de ingerência, né? Uhum. E mais recentemente teve aquele boicote dos Estados Unidos a reuniões do G20 que foram sediadas pela África do Sul. Isso só reforçou a tensão. Aqui a coisa fica realmente interessante. Diante desse quadro todo, qual que tem sido a estratégia sul-africana? Como eles estão respondendo? Então, a resposta tem sido firme, mas sempre mantendo a via diplomática aberta, sabe? A prioridade número 1 é a soberania. Eles buscam diversificar parcerias. Um exemplo é aquele pacote de investimentos da União Europeia, focado em energia, vacinas, e usam os fóruns tipo o G20 para colocar na mesa as pautas do Sul global. Equidade climática, reforma da ONU. É um movimento pragmático, assim, que aposta num mundo menos unipolar, com mais vozes. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Parece que é bem mais que um simples desentendimento diplomático. Sem dúvida. É um sintoma claro de uma reconfiguração geopolítica global que está rolando. A África do Sul está tentando se posicionar ali como uma voz crítica importante, recusando ser só um satélite das potências tradicionais, né? Certo. Ao questionar esses privilégios históricos e buscar mais equidade, ela acaba mexendo em interesses que estão bem consolidados. Essa ruptura, essa tensão, pode sim ser o prenúncio de uma nova fase, talvez com um protagonismo africano maior, mais articulado. Fica a reflexão, né? Em tempos de tantas disputas por narrativas, talvez a maior coragem de um país que já superou o apartheid seja justamente essa, de insistir em reescrever a sua própria história no cenário mundial. Esperamos que essa nossa análise tenha trazido aí novas perspectivas. Foi um prazer mergulhar nessas pontes. Sempre um prazer analisar essas dinâmicas, que são bem complexas mesmo. E para quem nos acompanha, um grande abraço. Lembrem-se que o Povcast está no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde, e aos sábados também ao meio-dia. Até a próxima!